necessárias criar as responsabilidades para vencer a crise e as desigualdades que afligem a grande maioria dos brasileiros. Amanhã vai ser missa 9h15 na Esplanada dos Ministérios e o Papa vai falar sobre a educação da fé por uma nova sociedade. A esta hora já tem gente aproveitando os 24 graus desta noite para dormir no gramado e esperar a missa de amanhã. Imenso território brasileiro. O Papa passou outra vez pelo Salão Nobre antes de se encontrar a sós com o presidente Collor por cerca de 20 minutos. Ao fim do encontro, João Paulo II cumprimentou ministros e secretários de Estado. A última da fila, e talvez a mais emocionada, era a irmã Salete Maria, que ontem pediu a ajuda do presidente para ver o Papa de perto. Ela se ajoelhou, abraçou o Papa e agradeceu a oportunidade ao presidente Collor. A situação do Brasil e a dos outros países do terceiro mundo foi a tônica do discurso que o presidente fez em homenagem ao Papa. Muitos dos obstáculos ao verdadeiro progresso social derivam ainda de fatores externos, sobre os quais nossa capacidade de influir é restrita. O comércio internacional, distorcido e limitado pelo protecionismo, não favorece a superação desse estado de coisas, agravado ainda por cima pela crise do endividamento, sobre a qual Vossa Santidade tem frequentemente lançado o seu olhar atento e sensível. João Paulo agradeceu a saudação e pregou o entendimento entre todos os segmentos da sociedade. Considero de particular significado as palavras de alguns meses atrás do senhor presidente, conclamando a nação para o esforço em compartilhar as responsabilidades para vencer a crise e as desigualdades que afligem a grande maioria dos brasileiros. O Papa ainda cumprimentou e abençoou os convidados. O presidente Fernando Collor no Palácio do Planalto. Para preparar a recepção ao chefe de Estado do Vaticano, a presidência da República não pôde esquecer que ele é o chefe da Igreja Católica. E para evitar os vários pedidos de convites para um encontro privilegiado com o Papa aqui no Palácio do Planalto, o cerimonial estabeleceu alguns critérios. Foram distribuídos 1000 convites para casais. Foram chamados todos os ministros dos tribunais superiores, 10 funcionários de cada ministério e cada secretaria nacional e todos os deputados e senadores. Nem todos os convidados vieram, mas até aqui houve uma discreta disputa para chegar mais perto do Papa. O deputado federal Ronaldo Caiado chegou 1h30 antes para ficar na primeira fila. Para caracterizar uma visita de chefe de Estado, a presença da família do presidente foi reduzida. Só estavam a primeira-dama, a irmã, mulher do secretário-geral da presidência, e o filho mais velho, Arnon Afonso. Na fila dos ministros e autoridades, nem todos respeitaram a recomendação do cerimonial de apenas pegar na mão do Papa. Depois do discurso e da troca de presentes, um momento muito esperado pelos convidados especiais: tocar no Papa. Na Praça dos Três Poderes, o povo esperava o Papa descer a rampa do Palácio do Planalto. Para essas pessoas, não o chefe de Estado, mas o líder da Igreja Católica. Bem, o que se pode observar é que até aqui o Papa está abordando um tema social de importância em cada cidade que visita. E suas críticas estão sendo contundentes. Carlos Chagas. O Papa está surpreendendo e entusiasmando. Ontem, em Natal, ele disse que a dívida externa não se paga nem com a fome, nem com a miséria do povo. Disse mais, que a lógica da dominação econômica cria mecanismos perversos que impedem o progresso de nações como o Brasil. Hoje, em São Luís, ele falou que Deus deu a terra a todo o gênero humano, sem excluir nem privilegiar ninguém. Ele pregou a reforma agrária, disse que as terras insatisfatoriamente cultivadas devem ser distribuídas e falou que a especulação é um abuso diante de Deus e diante dos homens. Amanhã, aqui em Brasília,
ele vai bater duro novamente. Vai falar sobre a educação. Em Goiânia, sobre os índios e seus direitos e sobre a ecologia. Em Vitória, falará dos menores abandonados. E em Alagoas, da questão da habitação. Dá orgulho a gente ver que o mundo anda para frente. Saiu de campo Mikhail Gorbachev e entrou em campo João Paulo II. A primeira missa campal de João Paulo em Brasília deve reunir mais de 800 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Esta pode ser a maior concentração popular durante toda a visita do Papa, o que leva a crer que Brasília tenha se tornado, além da capital federal, a capital mística do país. Este é o cenário institucional de Brasília, a fachada do poder que está presente em todos os cartões postais da cidade. O que muito pouca gente sabe é que por trás desse cenário existe um enorme burburinho místico. A história do misticismo em Brasília começa muito antes da própria história da capital federal, 110 anos atrás e a mais de 10 mil quilômetros de distância daqui. Em 1883, na Itália, o padre franciscano Dom Bosco teve um sonho e fez uma profecia. Ele previu que entre os paralelos 15 graus e 20 graus, na confluência de um grande lago, nasceria a civilização do futuro. De acordo com interpretações filosóficas posteriores, o ponto descrito por Dom Bosco ficaria exatamente onde foi construído aquele marco em forma de pirâmide ali, a Ermida Dom Bosco. O lago da profecia seria o Lago Paranoá, e Brasília sediaria a civilização do futuro. O presidente Juscelino Kubitschek, um homem marcado pelo misticismo, pode ter feito a escolha do local da nova capital influenciado por esta profecia de Dom Bosco. O engenheiro Lúcio Costa desenhou a planta do plano piloto em forma de avião, mas os místicos, como o ex-presidente, acham que, na verdade, Brasília é uma imensa cruz deitada sobre o Planalto Central, com os braços estendidos de norte para sul. Talvez por causa disso, Brasília tenha fomentado o misticismo, um ambiente muito fértil, onde a cada dia surge uma religião nova, uma igreja diferente. Este enorme templo ecumênico em forma de pirâmide é frequentado por milhares de pessoas de todas as religiões. É um templo luxuoso e de muito bom gosto, onde as pessoas vêm para meditar até sobre suas próprias convicções religiosas. Na igreja estão a maior pedra bruta de cristal do mundo e até uma cachoeira de água benta. Mas o que mais impressiona é este lugar, um vilarejo chamado Vale do Amanhecer. A vila nasceu em 1969 a partir de uma doutrina religiosa que mistura um pouco de cada coisa. A cruz dos católicos, a estrela de Davi dos judeus, os elementos mitológicos, a tese espírita da reencarnação e a crença nos discos voadores. 4 mil pessoas já estão morando aqui porque passaram a acreditar nos postulados do Vale do Amanhecer. Muita gente que foi a Brasília para ver o Papa hoje? Foi. Foi, daqui nós estamos também atentamente, né? Na sintonia do Papa. Este é o perfil da cidade onde o Papa vai dormir hoje. Mas por que é que isso está acontecendo aqui? O cardeal arcebispo de Brasília, Dom José Freire Falcão, acha que a culpa é da falta de informação dos fiéis. Mas ele admite que a igreja também errou muito ao se afastar deles. Eu acho que as seitas encontraram brechas na pastoral nossa, né? E é por causa dessas falhas de nossa ação pastoral que as seitas encontraram-se um campo aberto para o seu proselitismo. O Papa terminou o dia recebendo os cumprimentos do corpo diplomático da Nunciatura Apostólica. O presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes, informou que João Paulo II vai continuar falando de temas polêmicos durante a visita ao Brasil. Em Campo Grande, em Salvador, ele tratará do uso da televisão no país. Na Embaixada do Vaticano no Brasil, a Nunciatura Apostólica, o Papa recebeu os cumprimentos de 78 embaixadores. Só faltaram os embaixadores da China, do Gabão e do Zaire. O Papa João Paulo II presenteou todo o corpo diplomático com fotos e medalhas de Nossa Senhora da Aparecida. Na saída, o presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes, anunciou que o Papa vai fazer um pronunciamento em Salvador e outro em Campo Grande sobre o uso da televisão no Brasil. A televisão é um grande instrumento que pode ser de bem quanto a mensagem é dirigida àquilo que a pessoa humana necessita conhecer, aos valores que ela necessita para se promover, mas também a televisão pode concorrer muito para reduzir a dignidade da vida humana quando apregou a violência, por exemplo, ou a desonestidade, ou ainda estabelece muita confrontação entre a vida conjugal, como ela deve ser, e uma situação hoje de degeneração muito grande em relação à vida conjugal, familiar, a permissividade também nos costumes. Então aí fica um apelo que o Papa já tem lançado
que eu acredito que ele terá ainda oportunidade de lançar nesta viagem no Brasil. Depois dos cumprimentos, o Papa João Paulo II, já bastante cansado, foi dormir. Ele ocupa aqui na Nunciatura Apostólica o mesmo quarto que ocupou em 1981, quando esteve aqui pela primeira vez. E agora vamos ao vivo de Brasília. E de lá fala a repórter Tereza Carneiro com outras informações. O Papa João Paulo II, neste momento, já está descansando na Embaixada do Vaticano no Brasil. É que amanhã o Papa tem pela frente mais um dia de intensa programação, que começa bem cedo. O compromisso mais importante é a missa aqui na Esplanada dos Ministérios, que está marcada para as 9h15 da manhã. São esperados 1 milhão de fiéis. E desde agora já tem gente chegando, que pretende dormir aqui para garantir um bom lugar amanhã. Mas no altar, os preparativos ainda não terminaram. O pessoal está trabalhando na decoração do altar, que está todo sendo enfeitado com crisântemos amarelos e brancos, as cores do Vaticano. No início da tarde, o Papa João Paulo II embarca amanhã para Goiânia. Mas amanhã mesmo volta a Brasília, onde tem mais compromissos que vão até de noite. O Papa João Paulo II só deixa Brasília na quarta-feira. Passou pouco mais de 3 horas. Muita gente acenava ao Santo Padre pelo caminho até a Praça da Bênção. Como em Goiânia não está previsto nenhum contato direto do Papa João Paulo II com os fiéis, a chegada dele à Praça da Bênção, nesse momento, é a parte mais emocionante para todas essas pessoas que vieram aqui. De Papa móvel em baixa velocidade, ele passa abençoando os fiéis, que podem pelo menos realizar o sonho de vê-lo de perto. O Papa abençoou os fiéis da passarela que dava acesso ao altar e emocionou muita gente. Entre os fiéis, um momento de devoção em orações feitas de joelho. Esse grupo de surdos mudos acompanhou emocionado através da tradução da intérprete. Entre cânticos e coreografias africanas, o Papa João Paulo II falou à multidão do altar em forma de oca, tocando em temas que afetaram o Estado e o país, como o acidente com Césio 137 em Goiânia em 1987. E aqui quero recordar as vítimas fatais, mais de uma centena de pessoas atingidas pelo acidente radioativo de 1987. No final da tarde, antes de voltar a Brasília, o Papa encerrou a celebração da palavra em Goiânia, abençoando os fiéis com a imagem do Divino Pai Eterno. Armaram a Igreja Católica. Aqui no centro das decisões do Brasil, para as autoridades, para o governo, para os servidores públicos, para o povo, o Papa não falou sobre os temas políticos e sociais. Em Brasília, o Papa pregou o que é fundamental para os católicos, a fé em Deus. São necessários homens de fé, homens que sejam luz e força para uma nova sociedade. Pessoas de fé, assim, são luz para os outros. O apelo à fé dos cristãos provocou o choro dessa professora aposentada e despertou a esperança em Dona Clementina, ministra da Eucaristia. Ele é capaz de acender a chama daquelas pessoas que está assim esquecida, né? No final da cerimônia, os meninos da catequese, o coral das paróquias e a banda do Exército cantaram o parabéns para o Papa João Paulo. Era um cumprimento pelos 13 anos à frente da igreja. Viva o Santo Padre, o Papa! Você vê como o Papa se faz cada ano mais velho. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E fazendo um discurso em que ele elogia o bom entendimento que existe no Brasil entre os judeus e os católicos e cristãos de uma forma geral. Mas como em todo encontro do Papa com judeus em várias partes do mundo, está sempre como um pano de fundo as relações do Vaticano com Israel, ou seja, a inexistência de relações. Os judeus querem, o Vaticano resiste. O Vaticano resiste porque, em primeiro lugar, Jerusalém, o governo de Israel, considera a capital do país. O Papa acha que Israel deve ser internacionalizada para o culto de todas as religiões. E, além disso, há o problema de que, se o Vaticano estabelecer relações diplomáticas com o Estado de Israel, pode criar problema com os países árabes, onde a comunidade cristã
certamente não será muito bem recebida. E isso preocupa o Santo Padre. Cílio Bocaneira, de Brasília. Pouco antes do encontro com a comunidade judaica, o Papa falou a seminaristas em Brasília e enfatizou a necessidade de se incentivar as vocações dos jovens. Mesmo depois de uma jornada de mais de 13 horas, o Papa fez questão de manter o que para ele era um dos principais compromissos em Brasília, o encontro com os seminaristas, jovens como os franciscanos José de Arimateia e José Nazareno, que depois de quase 10 anos de estudo se tornam padres. São exemplos como estes, cada vez mais raros no Brasil de hoje, que a igreja quer ver multiplicados. Acredito que os jovens que também têm suas forças para levar a mensagem de Deus, se deveriam colaborar na construção deste mundo que precisa tanto. O Brasil tem hoje cerca de 13 mil padres. A quantidade ideal seria o dobro, 26 mil. É por causa dessa deficiência da Igreja Católica que, segundo o próprio Papa, as seitas religiosas estão se proliferando entre os brasileiros. No contato com os seminaristas, o Papa falou da crise da Igreja no Brasil e lembrou a necessidade urgente de todo católico incentivar as vocações sacerdotais. Lembrai-vos de que nas vossas mãos está o futuro da Igreja. No Brasil há uma urgente necessidade de vocações que Deus não deixará de promover. Depois de uma intensa programação como chefe de Estado, o Papa hoje se dedicou à função de chefe da Igreja Católica. De Brasília, ao vivo, Alexandre Garcia. O Papa está visitando o Brasil na dupla condição de chefe religioso e de chefe de Estado. Como chefe de Estado, ele teve um encontro privado com o presidente Collor. Agora há pouco, o porta-voz do Palácio do Planalto disse que nesse encontro não trataram de assuntos internos do Brasil. Falaram apenas das diferenças econômicas entre países ricos e países pobres e as consequências sociais dessas diferenças. A viagem do Papa ao Brasil tem 3 objetivos. O primeiro, resolver os problemas internos da Igreja Católica no Brasil. O segundo, eliminar divergências entre a Igreja e o governo, mantendo entre ambos respeito e independência. E por fim, e mais importante, dar um impulso à religiosidade e à fé para evitar a evasão de fiéis católicos para seitas e outras religiões. Quando terminar o encontro com a comunidade judaica, o Papa vai descansar. De Brasília, Alexandre Garcia. Em 2 dias de compromissos em Brasília e Goiânia, o Papa João Paulo II mostrou que tem muita resistência. De dentro do Papa Móvel, Brasília recebeu sua primeira bênção. Mas seriam tantas nesses 2 dias, um gesto do Papa repetido tantas vezes, abençoando o povo simples, abençoando gente importante, abençoando quem mais precisa de bênção. As crianças dessa banda não ouvem e nem falam, mas receberam a bênção mais emocionada do Papa. A maratona das bênçãos na dura rotina de Papa exige desse senhor, que já passou dos 71 anos, disposição de menino. E o Papa sobe essa rampa, desce essa outra, aperta só Deus sabe quantas mãos durante o dia. Um dia repleto de compromissos, um atrás do outro, como o lançamento desse selo que comemora a visita à capital. Só nessa passagem de 40 horas por Brasília, são 10 os compromissos oficiais que, como esse, o Papa deve cumprir. Para montar uma agenda tão apertada, o dia do Papa tem sido pelo menos 3 vezes maior do que a noite. Talvez por isso, às vezes, o Papa pareça cansado. Lá estava ela. Hábito impecável, sorriso fácil, jeitinho frágil. Foi a primeira a se aproximar do presidente Collor na porta da casa dele. Pediu e ganhou um lugar privilegiado para ver o Papa. Tratou o presidente com intimidade e recebeu carinho em troca. Ontem, já no Palácio do Planalto, falou com a primeira-dama como se fosse uma velha amiga. Com o nome de Irmã Letícia, Salete Maria Vieira teve o que todos querem e poucos conseguem. Uma bênção especial do Papa, um afago e, no lance mais ousado ainda na pele de religiosa, chegou a pousar para os fotógrafos com o Papa e o presidente da República. No Palácio do Planalto, ninguém admite que neste episódio a segurança falhou porque não houve tentativa de agredir o Papa ou o presidente da República. A versão do governo é de que não se pode condenar uma pessoa que usa de subterfúgio e tem o senso de responsabilidade comparável ao de uma criança para se ajoelhar e beijar a mão do Papa.
O mais curioso nessa história envolvendo autoridades e seguranças é que a falsa freira em Brasília não criou nenhum novo artifício. É o mesmo jeitinho conhecido em todo o país a partir de um assalto ao Banco do Brasil, agência de Goiôerê, Paraná. Foi ela que, em 88, negociou com os assaltantes, acompanhou os reféns e, sempre sorridente, teria recebido uma parte do roubo. Salete Maria Vieira, ainda no papel de freira, quase virou garota propaganda. Quando foi desmascarada no Paraná, repetiu a mesma tática usada em Brasília. Desapareceu assim que a farsa foi descoberta. Vamos agora a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acompanhar a chegada do Papa João Paulo II à cidade. O Papa João Paulo II vai ficar quase 24 horas em Campo Grande. O governador do estado e o arcebispo de Campo Grande receberam o Papa na base aérea. Da base, João Paulo II vai seguir agora de papamóvel para o centro da cidade, a 10 quilômetros de distância. E depois passa a noite na missão salesiana. Amanhã cedo, o Papa reza a missa campal. Em Campo Grande, onde é muito elevado o número de desquites e divórcios, o tema da homilia será o valor da família e a proteção. Chapéus, bonés e muito improviso. O Papa ainda não tinha chegado e a temperatura já passava dos 40 graus. Todos faziam questão de dizer que valia a pena, mas dezenas de pessoas não resistiram ao sacrifício. O banho de água dos carros-pipa caiu como uma bênção e se completou mesmo com a chegada de João Paulo II. Visivelmente abatido pelo calor, o Papa rezou a missa num dos altares mais simples da viagem. No discurso, o Papa falou dos migrantes e da expectativa dele em relação à Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, que vai acontecer no ano que vem no Rio de Janeiro. Faço votos de que as nações ali reunidas saibam salvaguardar as condições morais de uma autêntica ecologia humana. Nas oferendas, João Paulo II chegou a colocar um cocar doado por uma índia. Assim que a missa terminou, o Papa foi surpreendido com um parabéns a você pelos 13 anos de pontificado completados hoje. Depois do almoço, o Papa João Paulo II teve um dos compromissos mais importantes da viagem dele. Durante 1 hora, ele se encontrou com 110 lideranças indígenas de várias regiões do país. Os índios falaram sobre a luta pela demarcação dos territórios e fizeram denúncias de violência contra eles. Nos últimos 11 anos, 140 líderes foram mortos em disputas de terra. Alguns discursos foram feitos na própria língua indígena. No final, o Papa recebeu vários presentes e disse que a igreja vai fazer o possível para ajudá-lo. Depois do encontro com os índios, o Papa se reuniu com jovens católicos na Universidade Federal do Mato Grosso. Na chegada, o Papa leva um susto. O Papa cumprimentava os fiéis dentro do ginásio. Todos queriam chegar mais perto do Papa. Um grupo de jovens forçou um tapume de madeira. Algumas pessoas caíram. O Papa, assustado, recuou, mas ninguém se feriu. Na missa campal que o Papa reza amanhã em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma novidade: a presença de paraguaios e bolivianos, moradores das cidades que fazem fronteira com o Brasil. Campo Grande fez um mutirão para deixar as ruas e avenidas mais bonitas. Tudo para agradar o chefe da igreja de quase 70% dos moradores daqui que se declaram católicos. Até o cruzamento da linha de trem ganhou uma nova rampa de asfalto para evitar que o Papa João Paulo II sofra um solavanco quando passar por aqui. A igreja de Santo Antônio, Catedral de Campo Grande, foi reformada às pressas só para ter um privilégio: ser inaugurada por Sua Santidade, o Papa. Na rodoviária de Campo Grande, os primeiros ônibus trazendo gente do interior já começaram a chegar. Mas o maior movimento deve ser hoje a partir da meia-noite. Mais da metade das pessoas esperadas para a missa campal que o Papa vai rezar amanhã de manhã deve vir de fora, inclusive do Paraguai e da Bolívia, que fazem fronteira com o Mato Grosso do Sul. Já ouvi em Brasília, Assunção, e agora quero vê-lo aqui em Mato Grosso. A missa vai ser rezada neste terreno que tem lugar para 500.000 pessoas. Hoje foi feito aqui um ensaio geral da cerimônia. Enquanto isso, os técnicos terminavam de construir o altar, que vai retratar neste painel
o maior patrimônio matogrossense, o Pantanal. Amanhã o Papa chega a Florianópolis. Por causa da visita, a Polícia Rodoviária vai interromper o tráfego de caminhões na BR-376 e na BR-101. Dom Celso fazem parte da comitiva que acompanha o Papa por todo o Brasil. Estão sempre celebrando com o Sumo Pontífice. O povo está cantando o hino de entrada, o já conhecido Povo de Deus. Aliás, uma música que está sendo difundida em toda a América Latina. É muito apreciada por todas as comunidades. De modo especial, na Nicarágua, Costa Rica. E uma moça conseguiu furar o bloqueio da segurança e chegar ao Papa. E olha, essa não precisou de vestir de freira e nem de conversar no Palácio Planalto. O Papa vem apoiando-se em seu báculo, o cajado do pastor. Esse báculo, como já lembramos aqui, que foi do Papa Paulo VI. O báculo encimado por um crucifixo. Esse canto, ele rememora o povo de Deus que saiu da terra do Egito, libertado pelo Senhor, através de Moisés, de uma escravidão de ordem religiosa, de ordem social e política. Os judeus eram escravos no faraó. Ajudavam, por exemplo, na construção das pirâmides. Esse povo vem pelo deserto. É o que o canto está lembrando, a sua caminhada pelo deserto, rumo à terra prometida, a esperançosa Canaã. São imagens ao vivo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sexto dia da visita de João Paulo II ao Brasil, que a Rede Bandeirantes traz para você. A Rede Bandeirantes que não arreda pé da cobertura da visita do Papa. Desde o primeiro momento da chegada de Sua Santidade ao Brasil, a Bandeirantes está aí, juntinho, trazendo para você todos os momentos do Papa. Para você que não pôde acompanhar, que não pôde viajar para ir nos lugares onde estava o Papa. Para você que às vezes está doente e que tem aí que assistir só pela televisão mesmo. A Rede Bandeirantes tem esse compromisso com o interesse de grande parte, se não maioria, da parte da população brasileira. A grande maioria de católicos que quer ver o seu líder religioso. Então a presença do Papa na tela da Bandeirantes, inteiro para você. Essa transmissão abrangente da TV Bandeirantes não deixa de ser um gesto de gentileza, de atenção para com todas as comunidades católicas e não católicas, um gesto de atenção para com todo o país. É uma transmissão em rede nacional. E o povo de Deus continua cantando, lembrando a caminhada do povo judeu pelo deserto, lembrando a caminhada de todas as comunidades, de toda a igreja, de toda a humanidade. O Papa João Paulo II usa hoje essa batina que é chamada de casulo, né? Casulo verde. O que é que significa o casulo verde, Frei Lourenço? A casula, aquilo que cobre o Sumo Pontífice, é um paramento solene, que é usado nas grandes celebrações, e de cor verde, uma cor litúrgica muito usada para simbolizar a esperança. E sobre sua cabeça, a mitra. Antigamente o Papa usava a tiara,
Qual a diferença da mitra para a tiara? A tiara era mais lembrando o poder temporal do Papa. Ela praticamente foi eliminada, não se usa mais. E há também aquele pequeno gorrinho que está na cabeça dele, que é chamado de solidel. Solidel, traduzindo do latim, somente para Deus. Que é muito usado também pelos judeus. Judeus, é de origem judaica o solidel. O do Papa, como você pode observar, é branco. O dos bispos é de cor roxa. Isso seria da pessoa que é dedicada a Deus, então só para Deus? Exato. Como você lembrou, os judeus usam esse solidel como um sinal de relacionamento com Deus. É muito comum a gente encontrar os judeus usando no sábado, que é o dia que a religião judaica dedica à celebração a Deus. Estou certo, Cleo? Exatamente. O senhor entende disso também? Correto. O sumo pontífice, diante do grande crucificado, por sinal artístico, bonito, que está ao lado do altar. Ele incensa com o turíbulo o crucificado. O incenso, essa substância vegetal de odor agradável, produz uma fumaça branca. Essa fumaça branca que sobe, lembrando a oração da comunidade, que sobe até o Senhor, através do Cristo, o mediador por excelência do Pai junto aos homens. E esse odor, esse cheiro agradável do incenso, para lembrar que nossa vida deve ser de bom odor, agradável ao Senhor, pelas virtudes, pelo bem que praticamos. O sentido, assim, em poucas palavras, do uso do incenso na liturgia. Teremos a saudação do arcebispo de Campo Grande, Dom Vitório Pavanello. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Presentes no Mato Grosso do Sul, foram lembrados em modo especial os paraguaios, os libaneses, os japoneses, os italianos, os espanhóis. Mas uma coreografia enriquecendo a celebração da Santa Eucaristia. Representando as várias raças presentes no Mato Grosso do Sul. Como podemos observar, a dança está sendo gradativamente introduzida nas celebrações litúrgicas, nas celebrações da Eucaristia.
A dança pode ser manifestação de alegria, como pode ser manifestação de dor e de tristeza. A dança, por exemplo, em nossas tribos indígenas, é sempre uma manifestação religiosa, um culto a Deus. E a comunidade presente, a Assembleia, aplaude essa coreografia tão simpática, tão expressiva. A dança, expressão corporal, manifestação de alegria. O corpo é sagrado, o corpo é obra-prima de Deus. Estão de parabéns nossos irmãos do Mato Grosso do Sul, com essa liturgia tão participada, tão criativa. É a alegria do povo que se manifesta através da dança, através do canto. Como é importante a liturgia na vida do povo. Talvez por falta de uma liturgia criativa, participativa, que temos evasão de cantos cristãos de nossas igrejas. Para a maioria das igrejas, das dioceses, a liturgia participativa é uma das prioridades. O povo gosta da liturgia. O povo gosta de cantar, gosta de rezar, gosta de se manifestar. Várias raças presentes no Mato Grosso do Sul, paraguaios, libaneses, japoneses, italianos, espanhóis e outras raças, se oferecendo ao Senhor neste momento da missa chamado ofertório. Todas as raças formam uma só raça, como lembrou ontem o Papa João Paulo II, falando aos indígenas. Uma só raça, a raça humana. Um casal diante do Santo Padre, o Papa. Hoje o tema foi evangelização e família. Essas manifestações, essa coreografia, essa procissão de ofertório, se está enfatizando o tema família. A família é sagrada, a família é santa, a família é uma pequena igreja.
a expressão bonita dos antigos cristãos, igreja, eclesiola, a família, pequena igreja, mais um casal que se apresenta diante do sumo pontífice, o Papa João Paulo II. A igreja valoriza a família, luta pela sua dignidade. A igreja denuncia todas as ameaças que se fazem contra a família. Mais um casal diante do Santo Padre. Será um casal de noivos ou um jovem casal de esposos? Essa celebração em Campo Grande está sendo uma manifestação do apreço da igreja para com a família. A igreja é formada por famílias é formada a sociedade. E o Papa lembrou Rui Barbosa quando diz: a pátria é a família amplificada, ou a família ampliada. Nesse ofertório, simbolicamente, foram apresentadas diante do altar a cultura, a fauna e a flora do Mato Grosso do Sul. Enfim, toda a realidade humana e a realidade natureza oferecidas ao Senhor. Mais um casal que se apresenta diante do Papa, oferecendo dom simbólico. Esta população, representando, claro, todos nós. Enquanto isso, cantamos mais uma música com o coral. Os matogrossenses do Sul estão valorizando muito esse momento da missa, essa oferta. É a família humana oferecida a Deus. Cada família sendo oferecida a Deus. A grande família brasileira oferecida a Deus. A família que a igreja está oferecida a Deus. Jovens que se apresentam diante do sumo pontífice, oferecendo dons e presentes. E o Papa a todos recebe com sorriso. Bonita, expressiva a celebração em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Estão de parabéns nossas comunidades lá do centro-oeste brasileiro. Que essa celebração, assim criativa, ela seja um convite a todas as comunidades para fazerem de suas liturgias vivas, liturgias encarnadas na vida do povo, encarnadas nas alegrias, nas preocupações. Mais jovens diante do Papa, pedindo a bênção. O Papa abençoa cada uma dessas jovens diante dele, jovens representantes das várias raças que vivem no Mato Grosso do Sul. Mais jovens ainda diante do Papa, trazendo dons, presentes, com os vários simbolismos, sobretudo o simbolismo da cultura, da fauna e da flora do Mato Grosso do Sul. Mais jovens ainda diante do sumo pontífice.
Brasil, país de jovens, país jovem. De novo o Papa abençoando nesses jovens, nessas jovens, toda a juventude brasileira. Os enfeites lembram a natureza de Mato Grosso do Sul, a sua flora tão bonita. Aliás, o altar preparado para o Papa, ele é evocativo da flora e da fauna do Mato Grosso do Sul. Segunda parte da missa é chamada Liturgia Eucarística, no seu primeiro momento, que é ofertório, um ofertório mais prolongado até agora de todas as celebrações do Papa no Brasil. Mais jovens diante do Papa, oferecendo dons simbólicos. E as jovens se revezam na oferta de presentes ao Sumo Pontífice. Os enfeites, o que me parece, sobre as cabeças das jovens, são enfeites da natureza. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, todo o Mato Grosso, unido a todo o Brasil. Celebração alegre, celebração festiva no bom sentido da palavra, celebração participativa, criativa, uma celebração que convida ao louvor do Senhor. Uma celebração vislumbrando o amanhã. Assim deveria ser o mundo, a sociedade. Uma sociedade vivendo a alegria, vivendo na paz. Uma sociedade vivendo no bem-estar material, espiritual, moral. Todos têm direito a uma vida digna. Todos têm direito de viver sem fome, sem miséria, no respeito à sua própria dignidade. Mais jovens, diante do Sumo Pontífice, apresentando presentes, simbolizando a cultura, a fauna e a flora de Mato Grosso do Sul. Os jovens, as jovens do Mato Grosso do Sul capricharam nessa manifestação de fé, de oração. E a comunidade vai cantando, oferecendo tudo ao Senhor. Oferecendo, sobretudo, o amor, que dá sentido à vida, que dá sentido à família, que dá sentido a uma verdadeira sociedade. Podemos notar como o Sumo Pontífice manifestou-se contente com essa coreografia, com essa liturgia alegre, participativa, criativa, com muita simplicidade, com muita espontaneidade.
E continua a dança na frente do altar. Queira Deus que as nossas celebrações litúrgicas pelas comunidades no Brasil afora cresçam na criatividade litúrgica. A liturgia atrai. A liturgia é celebração da vida. Uma verdadeira comunhão de raças em Mato Grosso do Sul, nesse momento do ofertório da missa. Olha, o menininho conseguiu ir lá falar com o Papa. Bandeira do Brasil. As crianças sempre conseguem, né, Padre? Acho que tem um jeitinho. As pessoas também veem com uma certa simpatia, segurança e acaba deixando. E ele agora não sabe o que fazer, vai ficar lá. João Paulo II, pastor de todo o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Também muito feliz que podia esta primeira celebração eucarística assim solene, profundamente participada, celebrar aqui no primeiro dia do meu ministério petrino, do 14º ano do meu ministério petrino. Graças a todos, graças a Deus, graças a todos. Muito simpático. O Papa sempre gosta dessas homenagens, né, Padre Velho? Ele gosta de improvisar também. Gosta. Ele está falando bem o português. Agora estamos na bênção solene. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Chega ao final a quinta missa celebrada pelo Papa João Paulo II nessa sua segunda visita ao Brasil. A missa de hoje foi em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O Papa João Paulo II fica em Mato Grosso até o final da tarde, comecinho da noite, quando vai para Florianópolis, em Santa Catarina. São 1000 quilômetros de distância. Os concelebrantes já vão deixando o altar. Terminada a missa, o
Papa abençoa mais uma vez as pessoas e segue. Abençoa agora as pessoas que participaram das leituras. A moça de azul, a loura de cabelo curtinho, fez a primeira leitura e o casal fez a oração dos fiéis. Usando as palavras de João Paulo II, ele agora continua aquele que é o seu Papa e o principal evento religioso desta segunda visita de João Paulo ao Brasil. Madre Paulina, que nasceu na Itália, chegou ao Brasil ainda menina, com 10 anos, no final do século passado. Dedicou a vida aos pobres e doentes. Madre Paulina tornou-se a primeira beata do país. Mais de 1000 milagres são atribuídos a ela. Madre Paulina morreu em 1942. O Papa fala em Florianópolis que a missa de beatificação de Madre Paulina foi uma celebração excepcional, sem precedentes na terra brasileira. A chuva forte de hoje cedo não espantou os fiéis que saudaram o Papa por todo o caminho até o altar, montado num aterro da Bahia Sul da capital catarinense. 60 mil pessoas receberam João Paulo II no aterro. Uma banda e um coral de 1.100 vozes participaram da festa. Pétalas de rosa foram jogadas no caminho de João Paulo até o altar, enquanto a multidão cantava o hino do Papa. A missa começou às 9 horas. Depois do ato penitencial, veio o rito de beatificação de Madre Paulina. O arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Ars, fez o pedido de beatificação ao Papa. Dom Evaristo falou sobre a vida da Madre, que foi beatificada em seguida por João Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira beata brasileira agora pode ser venerada em qualquer lugar do país e terá uma festa celebrada no dia do aniversário dela, 9 de julho. Emocionados, os fiéis cantaram vivas à Madre Paulina. A homilia de hoje foi dedicada à Madre Paulina e a todas as pessoas que sacrificam a vida particular em favor da vocação religiosa. Santidade se prova na vida do dia a dia, no trabalho em favor dos irmãos. O Brasil precisa de santos. O Brasil precisa de muitos santos. Na cerimônia das oferendas, o Papa ganhou alguns objetos que foram de Madre Paulina. Um deles foi entregue por Dona Heloísa Rosa de Souza, curada na década de 60 por um milagre atribuído à Madre. Durante a liturgia eucarística, o Papa incensou um quadro com a imagem de Madre Paulina. Quero agradecer pela celebração excepcional. Se deve dizer, sem precedente na terra brasileira. João Paulo II chega à Vitória no início da noite. Hoje de manhã, a repórter Bianca Vasconcelos foi ouvir alguns moradores da cidade que vão ver o Papa bem de perto. A Vitória do Espírito Santo, que João Paulo II visita, não é exatamente a cidade que um turista gostaria de conhecer. Dos 350 mil habitantes, pelo menos 30 mil vivem nesta favela, que até 2 meses atrás era o lixão da cidade. Todo o lixo de Vitória era despejado nesta área. Com a visita do Papa, a favela ganha iluminação e um aterro também. Os moradores estão preparando uma surpresa para recepcioná-lo. Estão acabando de fazer aquela cruz ali, olha, com placas de madeira, simbolizando os barracos da favela. O Papa desembarca num heliporto especialmente construído para ele amanhã por volta das 11h30 da manhã. Heliporto e todo este palco vão depois servir para a construção de uma escola e de um centro de treinamento para os moradores da favela que desde já veem com bons olhos a visita de João Paulo II. Pelo menos melhorou, né? Porque a gente vivia aqui no lixo, só batia aqui lixo puro, a gente nem comer não podia, a gente tá debaixo cortinado poder comer, e na vinda dele melhorou, né? Que veio o aterro, melhorou. Agora não sei quando ele for embora se vai melhorar, se vai piorar, né?
A visita do Papa a Brasília no início da semana provocou um recesso branco no Congresso. Carlos Chagas.